Curso gratuito para concursos públicos, Direito Constitucional. Tema da aula: Constitucionalismo. Boa noite. Mais uma vez a gente se encontra para falar de direito. E como eu já tinha dito em outras aulas, em outras ocasiões, como esse curso gratuito para concursos públicos, ele tem como um dos seus objetivos tentar reproduzir o máximo possível a preparação dos cursos regulares, dos cursos preparatórios para concursos públicos físicos que estão estabelecidos aí em todas as cidades do Brasil. A gente hoje vai estar falando sobre direito constitucional, mais precisamente sobre constitucionalismo. Eu me lembro quando eu era criança, a gente ficava falando sobre qual seria a maior palavra da língua portuguesa, e sempre era mencionado que era inconstitucionalissimamente. Alguns anos depois, muitos anos depois, a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade é um tema premente, é um tema importantíssimo para a gente que está se preparando para um concurso público. Eu vou estar... não existe maneira de se falar de Constituição, de se falar de constitucionalismo, sem a gente sair um pouco do direito e entrar um pouco no ramo da história, no ramo da sociologia, no ramo da filosofia, na própria noção de Estado, e a teoria geral do Estado vai ajudar a gente a tentar ilustrar, tentar esclarecer um pouco sobre do que se trata esse termo que a gente está estudando hoje. O que a gente pode falar é que quando os seres humanos eles percebem que seria mais inteligente a vida em grupo do que a vida individual, quando surgem as primeiras coletividades, demora algum tempo para se perceber que a resolução dos conflitos inerentes a pessoas diferentes, a disputa de bens, a disputa de um bem, que pode ser uma presa, pode ser uma mulher, pode ser um tesouro, pode ser um pedaço de terra, enfim, qualquer algo que represente valor para um indivíduo, que o direito civil vai chamar de bem da vida. Durante muito tempo a humanidade resolvia esses problemas com a manifestação do poder do mais forte, aquilo que a gente lembra que se denomina autotutela. Eu tinha um interesse em algo, em alguma coisa, e você também tinha o mesmo interesse. Obviamente que havia uma resistência, né? Havia um choque de vontades, um choque de desejos, e que fatalmente era decidido pelo mais forte. E aí sim, a partir daí, da percepção que tal expediente ele carreava, apesar de garantir ao mais forte a prevalência, ele gerava um sentimento, muitas vezes, de injustiça, sem contar todas as manifestações de violência características da luta pelo poder. Percebeu-se, né, que essa forma, esse caminho não lograva êxito, ele não trazia aquilo que a coletividade mais almeja, que é a pacificação social. E aí eu vou obviamente que eu vou dar saltos históricos, até porque esse não é o objeto da nossa aula, mas a gente sabe que depois da autotutela a gente tem outros tipos de jurisdição em que outros, além daqueles que estão necessariamente disputando, né, o objeto do desejo, o bem da vida, o bem jurídico, aí a gente tem a figura da heterocomposição, que é exatamente um terceiro
diretamente interessado, um terceiro parcial, ou um terceiro não interessado, um terceiro imparcial. E esse terceiro imparcial é que iria ensejar futuramente a ideia dos magistrados, do poder judiciário. Tudo isso para dizer o que? Houve um momento em que as coletividades elas reconheceram a necessidade de alguém representar, de alguém deter o monopólio da força, o monopólio da violência. Nesse momento, os historiadores vão dizer que surgem os estados nacionais. Existe um estudioso do assunto, né, um filósofo chamado Thomas Hobbes, que ele vai alcunhar essa baseado também em Rousseau, que fomenta essa ideia de um contrato social, ou seja, uma coletividade. A sociedade se acorda, a sociedade ela entra num acordo, ela entra num arrazoado e decide que a partir de determinado momento alguém ou algo ou um ente iria ter o predomínio sobre os demais. Nesse momento surgem os estados. E num primeiro momento, como é sabido de todos nós, o direito divino iria determinar que os escolhidos por Deus, através de uma escolha baseada em critérios eminentemente subjetivos, critérios, digamos, dogmáticos, porque baseados não em aspectos objetivos, mas aspectos de fé, de crença, aspectos transcendentais da eleição do representante da divindade na Terra, do monarca. A gente começa a perceber que a encarnação do Estado ela se faz durante muito tempo através do absolutismo, através da centralização absoluta do poder e com as óbvias e previsíveis injustiças decorrentes de um Estado, decorrente de um sistema político em que vai se dizer que the king can do no wrong, ou o rei mal não pode fazer, ou acerca da irresponsabilidade do monarca, no sentido que o monarca não responde absolutamente por nenhum de seus atos. A gente tem, por exemplo, o conceito de Estado na França monarca, na França absolutista, l'état c'est moi, o Estado sou eu, Luís XIV. Então a gente percebe que quando o Estado se forma e os indivíduos, em nome de algo maior, aquilo que Hobbes vai chamar de Leviatã, que na Bíblia hebraica, na Torá, é o grande monstro marinho que constantemente se levanta contra a ordem divina, que é representado pelo mar. Esse grande Leviatã, o Estado, é esse ser absoluto, esse ser cheio de um poder que não tem limite, que não encontra limite, e que o absolutismo monárquico clássico da França do século XIV representa de uma maneira emblemática o Leviatã, o Estado absoluto, daí o termo absolutismo. A gente vai ter, em decorrência de alguns movimentos históricos e sociais, como o iluminismo, ou seja, o resgate na Idade Média, no período logo após a Idade Média, das práticas gregas e romanas, mais precisamente gregas, em que já se havia na Grécia Antiga a noção de Estado, a noção de política, a noção de cidadania, ainda que com toda uma característica peculiar de cidadania grega. Enfim, a gente começa a sair de um conceito absoluto de Estado para um conceito em que o detentor do poder deixa de ser um e passa a ser
toda a coletividade e passa a ser a nação, nas palavras do Abade Seis, que escreve um livro no calor da Revolução Francesa, né? Exatamente dando conta de que o titular desse poder absoluto, que através desse contrato social teria num primeiro momento sido entregue na verdade ele pertence à nação. O Abade Seis, ele exatamente diz que a nação ela é o titular absoluto desse poder. E esse conceito de nação como detentora do poder, ele é substituído pelo conceito de povo. Não é por um acaso que a Constituição norte-americana, o país que é o berço do constitucionalismo, ela começa com We the People, nós, o povo, que representa de uma maneira categórica a titularidade que o povo detém do poder que nesse contrato social representou. Também não é por um acaso que a Constituição de 1988, por exemplo, vai dizer que todo o poder emana do povo e em seu nome será exercido. Eu quis fazer essa pequena e apertada síntese, essa pequena análise acerca do poder, desse poder absoluto, para dizer, nas palavras do eminente professor e doutor de Direito Constitucional da Universidade de Coimbra, Canotilho, José Gomes Canotilho, um dos maiores constitucionalistas do mundo, que diz que exatamente o constitucionalismo nada mais é do que a limitação de um poder absoluto com a prevalência dos direitos fundamentais. Quando a gente pensar em constitucionalismo, a gente vai pensar nesse contrato social, a gente vai pensar no povo como titular desse poder absoluto, mas um poder absoluto que guarda limites, um poder absoluto que guarda limitações, como, voltando à metáfora, da mitologia hebraica, do Leviatã, lá a gente encontra que os limites do Leviatã bíblico, do mar, eram as praias, e o Todo-Poderoso, Javé, ele determinou que ali a fúria e a arrogância do Leviatã ela se dissiparia nas espumas, através das espumas nas areias das praias. E trazendo para o nosso Leviatã social, que é esse poder absoluto, cujo povo é o titular, a gente poderia dizer que o limite desse poder absoluto são as constituições dos estados, que guardam, que protegem essa coletividade que, ao mesmo tempo que é detentora, ela sofrerá fatalmente as influências de um poder que se atreva a ser arrogante, a um poder que se atreva a não respeitar as regras do jogo. E aí a gente pode falar sobre Estado de Direito, que nada mais é do que o próprio Estado que cria, que edita as leis. Ele se submete às leis, ele não ultrapassa as leis que ele edita, as leis que ele cria. Esse é um conceito muito pálido de Estado de Direito. Depois a gente vai ter Estado Democrático de Direito, para a gente estar fazendo diferenciação entre os Estados democráticos e os Estados de exceção, os Estados ditatoriais. É possível você ter um Estado de Direito ditatorial, como a China, por exemplo, como Cuba, como a Venezuela, em que você percebe uma hipertrofia do chefe do executivo e a diminuição dos demais poderes ou das demais funções desse poder que é uno. Que, no caso, sempre que a gente perceber
uma ditadura, a gente vai ver a prevalência do executivo em detrimento do judiciário, em detrimento do legislativo, naquilo que a Montesquieu, no seu Espírito das Leis, conceituou como a divisão tripartite do poder, ou os três poderes, ou as três funções de um poder uno, a função executiva, a função legislativa e a função judiciária. E a gente percebe claramente que quando há qualquer tipo de desequilíbrio entre estes poderes, ou entre as funções desse poder uno, a gente percebe que esse limite que as constituições estabelecem, ele acaba sendo rompido, e aí a gente tem a ditadura, a gente tem o regime de exceção, a gente tem o arbítrio, a gente tem tudo isso que nós, como brasileiros, já passamos em diversas ocasiões na recente história política brasileira. E aí, tudo isso foi dito para que a gente começasse a falar sobre esse conceito de constitucionalismo, e a gente vai falar aí, dentro dessa visão histórica, a gente pode dizer, por exemplo, como é que a gente vai encontrar na história da humanidade as primeiras menções, né, a formalização, porque a gente sabe que desde o primeiro casal, a gente pode afirmar, sem medo de errar, que houve um momento em que foi estabelecido um poder maior que deveria ser obedecido. O poder divino, o poder do monarca, o poder dos juízes, o poder dos anciões. Enfim, o que a gente está querendo dizer nessa aula agora é um momento histórico em que esse poder que sempre existiu, ele começa a ter referências, né, registros históricos. E os estudiosos da matéria, os constitucionalistas, eles dizem que um momento histórico que pode ser definido como um marco zero do constitucionalismo pode ser a história do povo hebreu. A história dos hebreus, em que você sabe que é um povo que encontrava-se num estado de escravidão, submetido a outro povo. Ele recebe uma incumbência divina de se libertar e criar uma nação. E é óbvio, a história bíblica todo mundo sabe, todo mundo conhece, independentemente da religião que você professa, sabe que Moisés recebeu de Deus as tábuas contendo a lei. E nesse momento surge um Estado chamado Israel. Os constitucionalistas dizem que esse é um dos primeiros rudimentos do constitucionalismo, porque naquelas tábuas, apesar desse poder, que no caso é um poder ilimitado, posto que divino, haveria limitações para aqueles que representavam esse poder divino pudessem se nortear. E a gente vai ter, por exemplo, os conceitos de cidades-refúgio. Você encontra no livro de Levítico, na Bíblia Sagrada, você vai encontrar, por exemplo, determinações de cidades-refúgio para autores de homicídio culposo. Ou seja, o homicídio, que via de regra ele era penalizado com a pena máxima, com a pena capital, com a pena de morte, ele vai ter uma atenuação divina acerca do homicida culposo, e que ele vai sofrer uma pena de banimento, uma pena de exílio, uma pena de degredo numa outra localidade. Depois a gente vai ter que os estudiosos da matéria vão falar sobre as cidades-estados gregas, né, que também guardam rudimentos, né, acerca de nação, acerca do poder. E a gente também vai falar isso na Antiguidade. A gente vai, na Idade Média, a gente vai voltar ao nosso clássico exemplo da Magna Carta de 1215, do rei João Sem Terra, em que a gente tem na Idade Média as primeiras
manifestações da limitação. Veja que é interessante esse conceito que eu disse mais cedo de Canotilho, de limitação desse poder absoluto. A gente vai encontrar um monarca que recebe o poder, recebe o direito a encarnar esse poder desse contrato social, se submetendo, entrando em acordo com os súditos, por exemplo, naquilo que vai se chamar o devido processo legal. Você vai encontrar no artigo 39 da Magna Carta exatamente a manifestação do monarca dizendo que a gente não vai prender o cidadão, a gente não vai se apossar do seu tesouro, dos seus bens, a gente não vai degradá-lo, a gente não vai matá-lo, a gente não vai tomar do seu corpo sem que ele responda um devido processo, sem que ele seja julgado pelos seus pares, segundo a lei da terra. Isso é lindo, porque a gente percebe exatamente, mais uma vez, o constitucionalismo se manifestando. Mais uma vez, a limitação de um poder que era ilimitado. Você vê o monarca, que é o representante maior desse poder, ele exatamente se limitando, exatamente se sujeitando a algo maior, que é a coletividade, e que aí nesse momento a gente vai começar a ter as primeiras manifestações da mudança, né, de um conceito de um Estado único representado por um soberano, para o Estado que é representado, para o Estado que é a própria coletividade. Eu acho que a gente tem uma bela introdução com toda essa revisão histórica. Depois a gente vai encontrar a maior manifestação do que é constitucionalismo com os peregrinos, né, ingleses que partem para a América do Norte, a bordo de um navio chamado Mayflower. A gente tem a curiosidade dos peregrinos ingleses que fundam as 13 colônias do Norte, que vão dar origem ao que mais tarde seria denominado Estados Unidos da América, é que eles chegam numa terra que não tem lei e que faz-se a necessidade do estabelecimento de um contrato social entre aquelas famílias e que elas mesmas vão estar gerando esse contrato. Pela primeira vez você tem a oportunidade em que todos, de uma forma igualitária, vão determinar as regras do jogo. Sempre eu vou usar esse termo, as regras do jogo. Carnelucci, em processo, é um termo que ele usa muito. O processo como jogo, né? E exatamente isso que a gente fala. É um jogo que tem que ter regras estabelecidas, regras claras, regras anteriores e regras que não mudam após o início da partida. Eu acho que essa é uma metáfora muito fácil de se entender sobre o que é constitucionalismo. E quando a gente tem a história do constitucionalismo americano, né, quando a gente tem we the people, nós, o povo, na Constituição norte-americana, a gente tem exatamente a maior manifestação sobre essa limitação que o constitucionalismo representa. E não é à toa que, após essa manifestação que vai redundar numa federação denominada Estados Unidos da América, por conta de estados soberanos que abrem mão da sua soberania em nome de uma união. E aí é o princípio federativo puro norte-americano que o Brasil, de uma maneira, digamos, bastante peculiar, vai tentar representar quando da formação do Estado brasileiro, né? Isso aí é papo para uma outra aula, para um outro momento, em direito constitucional, quando a gente estiver falando sobre federação, sobre federalismo, por exemplo. A gente vai estabelecer a diferença entre federalismo norte-americano, federalismo brasileiro, que tem muitas características comuns, mas as soluções tupiniquins são muito peculiares, e a gente vai estar estudando isso no seu devido tempo. O que eu acho interessante reforçar aqui, nessa aula de constitucionalismo, é exatamente isso, a noção que não pode
que você não pode deixar de ter é que o constitucionalismo é a limitação do poder. É a limitação do poder, porque você pode ter constitucionalismo monárquico, por exemplo. Você pode ter um Estado democrático, um Estado constitucional monárquico. Não quer dizer necessariamente que constitucionalismo, as constituições vão ser características de repúblicas. A Constituição vai ser característica de Estados não monárquicos. Não é isso, o ponto não é esse. O ponto é o monarca que observa o Estado de Direito e que cujos regimes, cujas normas são observadas até mesmo pelo próprio Estado, a gente pode falar de um Estado de Direito. E se for um Estado que entende na lição na lição de Kelsen, né, que entende que a Constituição representa a norma culminante, a norma maior, a norma ápice de todo esse ordenamento jurídico, na lição de Norberto Bobbio, por exemplo, esse escalonamento em que existem leis hierarquicamente superiores e no topo, no cimo desse ordenamento vai se encontrar a Constituição, que é a norma fundamental. A gente pode falar de um Estado constitucional, como o Brasil, como os Estados Unidos, como a grande maioria dos Estados democráticos, dos Estados ocidentais. E é interessante falar sobre essa ascendência das constituições, ou ascendência da Constituição sobre as demais leis, porque quando a gente for estudar controle de constitucionalidade, que eu sei que é uma matéria que causa muita insegurança no concurseiro, no candidato, a gente tem que se lembrar que só vai haver controle de constitucionalidade nos estados em que possuem uma Constituição rígida. O que é Constituição rígida? Constituição rígida nada mais é do que aquela Constituição que entende que para sua modificação, o processo da sua modificação, ele é gravoso, ele é rígido, ele é dificultado propositadamente pelo poder constituinte originário, por se entender que a Constituição é uma norma ápice, por se entender que a Constituição ela guarda soberania, ela guarda ascendência sobre todos os demais diplomas legislativos. A Constituição é superior às leis complementares, a Constituição é superior às leis ordinárias, a Constituição da República, no caso da República Federativa do Brasil, ela é superior às medidas provisórias, a Constituição ela é superior às resoluções do Senado, da Câmara, às leis delegadas, enfim, todos os diplomas legislativos, toda a lei em sentido amplo, todos os diplomas legislativos que a doutrina chama de lei em sentido amplo, que estão esculpidos no artigo 59 da Constituição da República de 88, eles se submetem, eles são influenciados pela norma maior, pela norma fundamental, que é a Constituição da República de 1988, porque essa é a Constituição em vigor nesse momento em que eu falo para você. Qualquer manifestação contrária de qualquer desses diplomas legislativos que eu acabei de mencionar, que ferirem essa norma maior, que ferirem essa norma ápice, eles terão que se submeter, terão que ser retirados, ou o artigo, ou a própria lei do ordenamento, do mundo jurídico, passar a deixar de existir por conta da soberania da Constituição. Isso também é constitucionalismo. A gente falou aqui de constitucionalismo, falou sobre Constituição rígida, falou sobre controle de constitucionalidade. E esse controle de constitucionalidade ele nasce exatamente nos Estados Unidos, numa discussão, até digamos, banal, acerca da tomada da posse ou não de um servidor público que é nomeado para um cargo por um presidente da República e o presidente que o sucede não homologa essa nomeação e vai discutir isso. Esse caso chega à Suprema Corte norte-americana de então, e o presidente
dessa Suprema Corte, que lá é chamado de Chief Justice, né, da Supreme Court norte-americana, ele vai estar dizendo que, e nesse caso o nome desse chefe de justiça ou desse presidente dessa Corte Suprema Americana tinha o sobrenome Holmes, Chief Holmes, ele vai estar estabelecendo no controle difuso de constitucionalidade, controle difuso por quê? Porque é uma análise de uma situação concreta. É uma análise de um caso que de fato ocorreu, de uma situação fática. Não foi pedido para o Tribunal Constitucional analisar em tese uma lei. Não. Esse servidor, né, que, se não me engano, ele foi nomeado juiz de paz, ou o que seria equivalente hoje no nosso ordenamento ao juiz federal, foi nomeado por um presidente que encontrava-se em fim de mandato e que o presidente que o sucedera não o confirmou no cargo. E ele questionava isso, e isso chegou até a Suprema Corte norte-americana, e que, para resumir a história, esse presidente desse Supremo Tribunal Federal americano, ou o Chief Justice da Supreme Court norte-americana, Chief Holmes, ele declara de uma maneira peremptória, de uma maneira enfática, que qualquer lei federal ou estadual, ela encontra-se num patamar de inferioridade perante a Constituição. E aí a gente vai ter claramente aquilo que Kelsen já determinava, mas de uma maneira positivada, de uma maneira clara acerca desse episódio concreto. E aí a gente começa, é o primeiro caso histórico de controle de constitucionalidade, de controle difuso de constitucionalidade da história das constituições, né? Até porque controle concentrado acontece bem depois. Isso a gente vai falar quando estiver estudando acerca do controle de constitucionalidade. Eu acho que isso também faz parte dessa matéria, desse tema constitucionalismo. Eu sei que isso é muito vago, é muito fluido, é muito impreciso para quem está tendo o primeiro contato com a matéria de direito constitucional, mas é isso. A gente pode dizer que você vai começar, você que está se preparando para concurso público, você vai começar a ouvir esses termos cada vez de uma maneira mais repetitiva. Esse termo constitucionalismo, o professor Pedro Lenza, no seu Direito Constitucional Esquematizado, ele vai estar trazendo esse conceito de povo como titular do poder constitucional. Ele vai estar trazendo, ele vai estar falando sobre a diferença entre exercício e titularidade do poder, que no caso do Brasil se revela, ele diz que nós somos uma democracia semi-participativa, porque a gente tem o exercício do poder através do seu titular, que é o povo, de uma maneira indireta e de uma maneira direta. Direta ele vai dizer, ele vai chamar de soberania nacional, quando a gente tem o exemplo do sufrágio universal, do voto popular, do plebiscito, do referendo, da iniciativa popular de lei, que a Constituição da República vai estar trazendo lá no processo legislativo. Ele vai estar dizendo que o povo, que é o titular desse poder, ele o exerce indiretamente através dos seus representantes. No caso brasileiro, a gente tem o Congresso Nacional, com os senadores da República, que são os representantes dos Estados-membros, desses mesmos estados, que, lembrando lá do conceito de federalismo americano, aquelas 13 colônias, aqueles 13 estados que naquele momento abrem mão da sua soberania e, em nome de uma união, permanecem autônomos, sim, mas não mais soberanos, porque a soberania, por esse acordo de vontades entre esses estados, ele se autodestitui dessa soberania em nome de algo maior, em nome da união dos estados. Não é à toa que o nome do país é Estados Unidos da América. Então, isso é a característica, né, do federalismo norte-americano, e que, de alguma forma, o Brasil ele guardou
muitas características, também com suas muitas diferenças. Tudo isso para falar acerca desse exercício de poder que no Brasil é exercido pelo povo indiretamente através dos seus representantes. Eu acho que a gente pode começar a pensar em encerrar esse tema de constitucionalismo voltando a falar sobre as gerações dos direitos. É interessante essa visão histórica, essa visão cronológica do constitucionalismo, porque aí você vai entender com mais facilidade aquela aula prévia de gerações ou dimensões de direitos. Quando a gente vai ter lá um Estado liberal, o que é um Estado liberal? É um Estado basicamente que surge na Revolução Francesa, em que um sistema de poder monárquico ele é substituído por um sistema de poder burguês, em que o indivíduo é o centro, em que o Estado simplesmente se limita a não mais bulir com o indivíduo. E aí a gente tem as primeiras gerações dos direitos, as liberdades negativas, as primeiras gerações dos direitos fundamentais, onde o Estado diz, opa, eu me limito, eu me contenho, eu não mais vou mexer com o indivíduo, com o cidadão, não mais subtrarei sua vida, seus bens, sua liberdade. Isso aí é característico de um Estado liberal, em que existe um conceito de liberalismo que é um conceito norte-americano que diz que o Estado se limita a construir pontes e a garantir os contratos. Essa é a visão do Estado mínimo, que percebendo-se que o Estado mínimo ele gerava, como gerou de fato, concentração de renda, como gerou injustiças sociais, como gerou uma série de injustiças, a gente parte por um segundo momento para um Estado social, um Estado que deixa de ficar afastado das questões sociais, das questões que afetam os seus súditos ou os seus cidadãos, numa monarquia ou numa república, respectivamente, e a gente passa a ter o conceito de welfare state, de estado de bem-estar, que vai coincidir, não é à toa, com a segunda geração, a segunda dimensão de direitos, em que o marco histórico é a Revolução Industrial da Inglaterra, em que, como eu já falei na outra aula, que a gente vai ter uma série de direitos trabalhistas, direitos sociais, direitos previdenciários sendo agregados ao indivíduo, sendo fornecidos, tutelados e garantidos pelo Estado naquilo que se convencionou chamar Estado social ou welfare state. Nada mais é do que a tradução de Estado do bem-estar. Welfare é bem-estar. A gente tem o surgimento das previdências, o surgimento dos mais diversos direitos e garantias sociais, justamente nesse momento histórico em que o Estado deixa de ficar acuado, deixa de se limitar a construir pontes e garantir os contratos e passa a tutelar os direitos dos seus cidadãos. E a gente também sabe que esse estado de welfare state, ou esse estado de bem-estar social, né, ele tem o seu momento histórico, tem a sua ruptura. A gente pode dizer que com o fim da Segunda Guerra Mundial há uma mudança clara, há uma tentativa de retorno àquilo que se chama de neoliberalismo, e nesse momento a gente percebe, com todos os horrores da Segunda Guerra Mundial, com a descoberta do Holocausto na Alemanha nazista, com a percepção de que é ilimitada a maldade humana, a gente começa a perceber, principalmente no limiar do século XX, aquilo que se chama, nas constituições, o professor Adil Lamego Bus vai chamar de totalitarismo constitucional, o professor Canottieri vai chamar de dirigismo constitucional. Você vai ouvir termos como constituições dirigentes, você vai ouvir termos como constituições programáticas, que são aquelas constituições densas, prolixas, volumosas,
diferenciando-se, por exemplo, da Constituição norte-americana, que é uma folha, né? E tem pouquíssimas emendas, se não me engano, 23 ou 24 emendas até agora, mais de 200 anos depois. A gente vai estar os estados percebendo a falência do liberalismo puro, bem como a falência de um Estado completamente paternalista, de um Estado máximo. Ele entende que é preciso que haja uma terceira via, é preciso que haja algo a ser feito para que a própria noção de raça humana ela não desapareça. E aí você vai perceber essa tentativa, esse desespero, dois povos, dois estados que são representados pelos seus representantes e que vão estar confeccionando essas novas cartas constitucionais, essas novas ordens constitucionais. Você vai ver, por exemplo, na Constituição do México, sabe, de 1917, você vai ver, por exemplo, na Constituição de Weimar, Constituição Alemã de 1919, você vai ver, por exemplo, na Constituição Brasileira de 1934, essas manifestações exatamente no sentido de uma nova ordem, da construção de uma nova ordem. E aí você vai ver, e a Constituição de 1988, ela é aquilo que o professor Canutilho chama de uma Constituição programática, de uma Constituição dirigente. O poder constituinte originário de 5 de outubro de 1988, ele é tão preocupado com as mais diversas questões da vida do Estado brasileiro, que ele vai prever, por exemplo, que o Colégio Pedro II ele permanecerá na órbita federal. Você vê que é um claro exemplo de algo que tranquilamente poderia ser regulado por lei ordinária. Não há a mínima necessidade, porque é óbvio que materialmente a órbita de atuação do Colégio Pedro II, se federal, se estadual, se municipal, ela não interessa, ela não tem importância constitucional, mas tem, porque o Brasil ele adota um sistema formal de constitucionalismo, ou seja, tudo aquilo que está positivado na Constituição de 88, bem como nas emendas constitucionais que surgirem depois pelo poder constitucional derivado, são matéria constitucional. Isso aí é um outro assunto, quando a gente falar sobre teoria do poder constitucional, mas é só para você entender que esse momento que a gente vive agora é um momento em que o próprio professor Odir Lamego Bullos vai chamar de constituições pleonásticas, constituições repetitivas, constituições, o professor Odir Lamego Bullos não diz, mas eu, Alessandro, digo, constituições mentirosas, porque elas prometem aquilo que é intangível, elas prometem aquilo que não é fático, não é verossímil, não é possível de acontecer. E o brasileiro médio, leigo, aquele que não é operador do direito, ele tem essa percepção, o povo tem uma percepção, o povo tem uma sensibilidade política muito grande de dizer, está escrito que o salário mínimo vai lhe dar alimentação, moradia, vestuário, dignidade, isso é uma mentira. Ou então vai estar lá dizendo que enfim, todas as promessas contidas na Constituição de 88, por exemplo, quando um dos objetivos da República Federativa do Brasil é erradicar a pobreza, erradicar a miséria, ou seja, são objetivos. O próprio Constituinte originário, ele reconhece a incapacidade da Constituição de resolver todos esses problemas e lança isso para o futuro. O professor Odir Lamego Bullos diz que talvez as constituições do futuro sejam menos hipócritas e estejam mais próximas da verdade. Quando ele fala sobre constitucionalismo do futuro, uma das características das próximas constituições, das constituições do porvir, seja a verdade. Ou seja, apenas será positivado aquilo realmente passível de ser alcançado, aquilo realmente passivo de ser conseguido. Tudo que não for nessa esfera de possibilidade não será positivado. É muito mais sincero, é muito mais honesto. Vai falar também sobre o princípio da vedação do regresso, esse princípio, para terminar aqui essa aula de constitucionalismo, que eu acho muito interessante. Vedação ao regresso nada mais é do que o entendimento em que a gente, quando atinge conquistas sociais, quando direitos fundamentais são conquistados,
nada pode fazer com que esses direitos sejam extirpados do corpo constitucional, nem mesmo, isso é uma grande polêmica, uma nova Constituição. Eu vou dar um exemplo claro, que é o seguinte: no ordenamento jurídico, no ordenamento constitucional que teve início na República Federativa do Brasil em 5 de outubro de 1988, você vai lá encontrar que no Brasil é vedada a pena de morte, salvo em casos de guerra declarada. E aí tem essa grande polêmica que sempre que a gente tem comoções por conta dessa violência urbana, da segurança pública que nos assola e nos diminui como nação, a gente tem uma das tentativas de se solucionar esse problema a questão da pena de morte, como alguns estados, como o Japão e os Estados Unidos, assim o admitem. E aí todo mundo sabe, você que estuda direito constitucional sabe que direitos fundamentais são cláusula pétrea, lá no artigo 60, projeto de emenda constitucional não pode alterar esses dispositivos de direitos fundamentais. Aí você encontra muita gente dizendo o seguinte: apenas uma nova ordem constitucional poderá ter o condão de determinar, por exemplo, a possibilidade de pena de morte para determinados crimes. E aí, nessa visão de Constituição do futuro que o professor Adilo Amigo Boulos traz, ele tem essa característica de manutenção das conquistas sociais que foram estabelecidas em outros momentos históricos. E aí a pergunta que se faz: será possível o poder constituinte originário, né, que é absoluto, que é ilimitado, que pode tudo, obviamente, dentro das limitações, porque até mesmo o poder constitucional originário, ele se limita no direito natural, em manifestações espirituais, em manifestações sociais, na própria alma da nação, na própria alma, no imaginário coletivo do povo, das pessoas que compõem essa dada coletividade. Existem limites que são não escritos, que irão colocar uma espécie de caixilho, uma espécie de moldura a esse poder constituinte originário que é dito ilimitado. A pergunta, a polêmica que eu quero encerrar essa aula e deixo para você responder ou tentar responder. Eu tenho a minha resposta, mas eu não vou falar aqui, exatamente essa: uma nova Constituição, um novo poder constituinte originário, que é ilimitado, que não estão em contra-limites. Ele poderia, por exemplo, determinar a possibilidade da pena de morte no Brasil, por exemplo, sendo certo que a gente chegou a uma conquista de direitos humanos e que se entendeu, por exemplo, esse é o momento que nós vivemos hoje, que se entendeu que não é possível a pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Eu quero encerrar aqui essa aula de constitucionalismo. Eu espero ter atingido o objetivo. Essa aula essa aula é muito difícil de preparar. Essa aula ela precisa de uma série de disciplinas que não necessariamente guardam relação com direito, como história, como sociologia, como filosofia. Me desculpe aí essa profusão de autores citados. Em nenhum momento eu quis parecer arrogante, eu quis parecer erudito, ao contrário. O interesse dessa aula é exatamente preparar você para aquilo que pode acontecer, que pode cair na sua prova. Então, a gente termina aqui essa aula desse curso gratuito para concursos públicos. O tema dessa aula foi Direito Constitucional, o tema da aula foi Constitucionalismo. Você pode encontrar muito que foi falado aqui no Direito Constitucional Esquematizado, do querido professor Pedro Lenza, da editora Saraiva, e em outros autores de direito constitucional. Com certeza você vai encontrar, você vai se deparar com muito do que foi falado aqui nas aulas, nas provas que você for estar realizando aí para alcançar o seu objetivo. Só quero terminar, lembra que eu falei de direitos de primeira geração, do Estado liberal, dos direitos de segunda geração, do Estado de bem-estar social, e os direitos de terceira geração, a paz, a tranquilidade, a vida em coletividade, o meio ambiente, são todos direitos exatamente dessas constituições que querem
que pretendem passar por todos os aspectos da vida social, da vida política. Essas constituições que, como a Constituição da República Federativa do Brasil, de 5 de outubro de 1988. Então a gente está nesse momento dessa terceira geração de direitos, e melhor, da terceira dimensão, porque a geração ela guarda um limite cronológico que não cabe aos direitos fundamentais, porque o fato do direito de primeira geração não quer dizer que ele terminou ali quando o Estado liberal passou a ser um Estado social, um Estado de bem-estar social. Na verdade, esses direitos de primeira, segunda, terceira, quarta geração, no biodireito, como já foi falado, eles se acumulam e vão acompanhando o status constitucional das nações. Por isso que a doutrina prefere hoje chamá-los de dimensões dos direitos fundamentais. Foi bom estar falando com você, acho que foi uma hora de aula. Até o próximo momento em que a gente vai continuar falando de direito no curso gratuito para concursos públicos. Muito obrigado.